Bem, agora que já vimos com detalhes o ciclo reprodutivo, no último tópico da nossa aula nós vamos focar nas características morfológicas dos corpos de frutificação de Basidiomycota. Sempre que pensamos em Basidiomycota é inevitável imaginarmos um cogumelo. Mas vale salientar que esse tipo de basidiocarpo ele ocorre apenas no subfilo Agaricomycotina, na classe Agaricomycetes. Bem, toda essa figura que vocês estão visualizando, com exceção do micélio, compõe o corpo de frutificação em Basidiomycota, que é chamado então de basidiocarpo, ou também de basidioma ou basidiômata. O basidiocarpo do tipo cogumelo, ele sempre vai apresentar um estipe, que às vezes é chamado de estípite ou pé, que na realidade é um pé, é uma haste que se desenvolve e sustenta em seu ápice um píleo, que também é chamado de chapéu. Na face inferior do píleo forma-se o himenóforo, região que pode se apresentar em forma de lamelas, como aqui neste desenho, mas também em poros ou dentes. Nos diferentes formatos de himenóforo, então em poros, lamelas, vai se desenvolver o himênio, que é a região fértil formado por basídios e outras estruturas estéreis, como os cistídeos que eu apresentei anteriormente. E é onde serão formados os basidiósporos. Então, dependendo da espécie, o basidiocarpo ainda pode apresentar um anel ou uma volva, ou uma volva. Então nós veremos a seguir como o anel e a volva se formam. Ao longo do desenvolvimento do basidiocarpo, ele pode formar diferentes estruturas e pode ser classificado então em 3 tipos. No primeiro tipo, chamado gimnocárpico, o himenóforo ele é exposto enquanto os esporos ainda estão imaturos. Portanto, não há uma membrana cobrindo o himenóforo. Então nós podemos visualizar esse desenvolvimento aqui nessa animação. Vejam que não há nenhuma membrana recobrindo o himenóforo. Então o himenóforo está exposto enquanto os basidiósporos ainda estão se desenvolvendo. No desenvolvimento chamado pseudangiocarpico, o himenóforo ele é posteriormente circundado pela margem do píleo. Então, no início do crescimento, o himenóforo está exposto, mas depois o píleo cobre, né, esse himenóforo novamente através de sua margem, ou às vezes por uma excrescência do estipe. Então, com o crescimento do basidiocarpo, o píleo depois vai se expandir e revelar novamente o himenóforo. Então aqui comumente não há uma estrutura vestigial, mas em alguns casos pode haver um vestígio da excrescência do estipe. Já no desenvolvimento hemiangiocárpico, nós temos 2 tipos. Nesse tipo de desenvolvimento, o himenóforo ele sempre vai estar protegido por uma membrana conectando o píleo ao estipe, que é denominada véu interno ou véu parcial. O himenóforo ele só vai ficar exposto com o rompimento do véu interno um pouco antes dos basidiósporos estarem maduros. Então, o véu ele se separa da margem do píleo e permanece unido ao estipe, formando o anel. Em algumas espécies do gênero Amanita, o primórdio do basidiocarpo está coberto inteiramente por um chamado véu universal. Então a gente pode até visualizar nessa animação aqui o véu universal. Então, com o desenvolvimento do basidiocarpo, o véu universal ele se rompe e os seus restos podem ser observados na forma de escamas sobre o píleo, como a gente pode ver aqui
nesse desenho, mas também aqui na imagem de Amanita muscaria, ou esse véu universal pode ficar somente na base do estipe, formando justamente a volva. Então a gente pode ver aqui nesse exemplo de animação a volva, aqui nesta cima também, justamente a volva na base do estipe, mas aqui nesse caso, por exemplo, como a animação acaba um pouco antes, não dá para ver muito bem o anel, mas ele forma também. E como eu citei anteriormente, os basídeos eles se formam em uma região específica do basidiocarpo, conhecido então como himene, que macroscopicamente pode configurar um tipo específico de himenóforo que podem ser visualizados então nessas 6 figuras. Então nós temos o mais comum, que é o do tipo lamelar, mas ainda nós temos os poroides, com poros circulares ou poros angulares. Ainda há os himenóforos irregulares, os dedaloides e ainda os denteados. E aqui eu lhes mostro com mais detalhe o himenóforo poroide, que nós podemos ver aqui uma imagem que eu fiz recentemente na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Então a parede circular ou angular dos poros, ela é composta pelo himene, onde há então a formação de basídeos e basidiósporos que vão ser ejetados na cavidade interna do poro, como a gente pode ver então aqui nessa figura inferior esquerda, aqui representando como se fosse um poro. Então, a parede do tubo ela é composta por uma trama de hifas entrelaçadas que vão sustentar então o himene e vão formar esses basídeos. Tá? Então, justamente o padrão dessa trama de hifas é uma importante característica para a identificação de grupos taxonômicos. E elas podem ser do tipo irregulares, elas ainda podem ser uma trama com as hifas dispostas regularmente, ainda podem ser bilaterais ou ainda bilaterais inversas. Além da trama do himene, os tipos de hifas do basidiocarpo são essenciais para a identificação da maioria das espécies. E temos basicamente 2 tipos de hifas. As generativas, que nós podemos observar nessa figura aqui à direita, e as vegetativas. As hifas generativas são ramificadas, septadas e podem apresentar fíbulas. Então elas geralmente apresentam paredes celulares finas, raro esclerificadas e estão presentes em todos os basidiocarpos, formando então os basídeos e também as hifas vegetativas em alguns basidiocarpos, que são o segundo tipo de hifa. As hifas vegetativas elas não apresentam septo e nós podemos classificá-las em hifas ligadoras e esqueletais. As hifas ligadoras são geralmente muito ramificadas, sinuosas e com parede celular finas a grossas, e o seu crescimento ele é restrito. Já as hifas esqueletais, elas geralmente não ramificam e possuem paredes celulares grossas a sólidas, muitas vezes inclusive fechando o lúmen, e o seu crescimento é indeterminado. De acordo com esses 3 tipos de hifas, o basidiocarpo pode ser classificado em monomítico, quando apresenta apenas hifas generativas, dimítico, quando possui hifas generativas e mais um dos 2 tipos de hifas vegetativas, e trimítico, quando apresenta todos os tipos de hifas. Além das características microscópicas da trama e dos diferentes tipos de hifa, né, que vão formar o basidiocarpo, existem outras estruturas hifais que eu não citei, mas que eu também não vou entrar
em detalhes, porque existem várias outras estruturas e faz que também têm importância taxonômica, mas que nós poderíamos ficar um bom tempo discutindo. Então, além dessas características microscópicas, também existem várias características macroscópicas dos basidiocarpos, que elas podem ser observadas durante a coleta, mas também depois de o material estar seco. Então, nós podemos ver variações no formato, na margem e na superfície do pílio. Nós podemos ver ainda diferentes pontos de inserção do estipe no pílio e também das lamelas no pílio. Ainda a gente pode classificar as lamelas em relação à sua coloração, também ao seu formato da margem, ainda em relação também ao espaçamento e ainda ao tipo de himenóforo. Nós podemos ainda classificar o estipe em relação à forma, em relação à sua base, em relação à sua superfície, além também de diferentes tipos de anel e diferentes tipos de volva. E é claro que algumas dessas estruturas aqui, a gente ainda pode medir elas, e por que não até pesar, além de também poder registrar desse basidiocarpo o odor, né, o cheiro, bem como também a textura que pode ir desde macios e carnosos até papiráceos, cartilaginosos a lenhosos. Então vocês podem perceber que existem inúmeras características morfológicas importantes nos basidiocarpos que com certeza vão auxiliar a identificação das espécies. E além das características macroscópicas que eu mostrei no slide anterior, muitos pesquisadores eles classificam os basidiocarpos em diferentes formas ou tipos. Então, vale salientar, que eu não falei anteriormente, os basidiocarpos eles podem ser desde anuais, ou seja, com um ciclo curto, um ciclo de vida bem curto, de alguns dias, como também podem ser perenes, né, e se manter por um longo período de tempo. Então, esses tipos e formas de basidiocarpos, eles muitas vezes se confundem com o tipo de aderência do basidiocarpo no substrato. Então, eu não vou entrar em detalhes desses tipos e formas, e com certeza a gente vai ver essas variadas formas dos basidiocarpos ao longo das próximas 2 aulas. E existem ainda pesquisadores que classificam as espécies de Basidiomycota, em especial as espécies do subfilo Agaricomicotina, em chamados grupos morfológicos. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver todas essas morfologias que vocês estão vendo aqui, que muitas vezes são características de determinados clados taxonômicos. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, mas vocês podem já ver que nós temos desde basidiocarpos coraloides, que se assemelham a corais, clavoides, nós temos também as orelhas de pau, nós temos os chamados corticioides, que parece uma cortiça sobre um tronco de árvore morta, cogumelos com himenóforo poródico e himenóforo lamelar, nós temos as orelhas, né, mais cartilaginosas nesse caso, nós temos os basidiocarpos pulverulentos, as estrelas da terra, os faloides e também os chamados ninhos de pássaro. Então vejam o quão diverso e diferente podem ser os basidiocarpos dentro de Basidiomycota. Ainda antes de qualquer análise morfológica, uma das características muito importantes que auxilia a identificação das espécies é a coloração da esporada. Então, para a gente obter a cor da esporada, a gente deve proceder o quanto antes após a coleta, colocando então o himenóforo sobre um papel, com as lamelas para baixo, em uma câmara úmida,
que pode ser, por exemplo, um copo com um pouco de água, como nesse exemplo que vocês estão vendo aqui nessa figura à direita, que nesse exemplo aqui, então, o stipe ele não foi removido e o papel, então, ele foi perfurado para aproximar, então, o himenóforo da folha. Ou o stipe ele pode ser removido, então, sendo colocado diretamente sobre papel e coberto por um recipiente, como, por exemplo, nessa imagem aqui, um copo de vidro. Então, após isso, se espera algumas horas ou até alguns dias e os esporos eles vão deixar uma impressão colorida que alguns autores classificam em 5 tipos. Os tipos de esporadas de cor mais clara, né, creme ou branco, as esporadas de cor rosada ou salmão, ainda as esporadas castanho claras até ferrugíneas e as esporadas castanho escuras a pretas, além também das esporadas verdes. E finalmente, após nós vermos todas essas características micro e macroscópicas, a gente vai poder então classificar as coletas que nós realizarmos de cogumelos, né, de corpos de frutificação, e a gente vai poder então identificar até o nível de espécie, e a partir disso a gente pode tratar esse material e tombá-lo em uma coleção, nesse caso um herbário. Então a coleta e o tratamento de fungos para incorporá-los em coleções, eles possuem algumas diferenças comparado às plantas. Então, após a coleta, o fungo ele deve ser acondicionado em caixas, como vocês podem ver nessa imagem, porque eles não podem ser amassados, prensados em jornal para secar como se faz com as plantas. Ao invés disso, os corpos de frutificação devem ser secos em desidratadores de alimentos, como vocês podem ver aqui nessas imagens, em que se regula então a temperatura, que deve ser algo em torno de 40 e 45 graus. Claro que antes da secagem a gente deve realizar todas aquelas medições e classificações morfológicas que nós vimos antes com, nesse caso, o material fresco, né? E após a secagem para incorporar o material em uma coleção, o que a gente chama comumente esse incorporar o material como um tombamento em uma coleção, a gente deve preencher uma ficha de coleta. Que nessa ficha de coleta ela vai conter informações como o ponto, a coordenada geográfica, né, o ponto de GPS onde foi coletado, algumas informações sobre o habitat, substrato em que o fungo foi coletado, a data de coleta, o nome de vocês, né, o nome do coletor e também o nome da espécie, obviamente. Então, no herbário, essas coletas elas são acondicionadas em envelopes de papel ou caixas, se a coleta for muito grande, e por vezes é colocado até naftalina, ou ainda esse material, antes de ser tombado, ele é congelado, justamente para matar e também espantar insetos. Então, o herbário ele é um ambiente, uma sala climatizada, né, uma sala fria, para evitar a proliferação das pragas, né, que podem comer esses materiais, seja fungos ou plantas. E, portanto, o herbário ele é um museu da biodiversidade no planeta. Existem vários herbários espalhados por instituições de ensino. Então, quando vocês forem a Porto Alegre, visitem o herbário da URGS, né, que fica lá no Campus do Vale, e que conta com uma coleção de mais de 200 mil espécimes de plantas, algas e fungos. E chegamos ao fim de nossa aula introdutória sobre Basidium micota. Então aqui seguem as referências utilizadas nessa aula e nos encontramos em breve para a nossa segunda aula de Basidium micota.